Oi, gente! Então, hoje é o dia que eu tô me sentindo melhorzinha, assim, desde quando eu fiz a cirurgia. Eu estou no... que dia que eu tô hoje da cirurgia? Deixa eu pensar. Eu fiz na semana passada. Terça-feira... Não, quarta-feira deu uma semana. Hoje é quinta, então hoje tá dando... Hoje é sexta? Tô perdida no dia. Então hoje eu tô no 8º dia da minha cirurgia e é o dia que eu estou me sentindo melhorzinha. Eu quero fazer aqui nesse vídeo um relato de como foi o meu pós-operatório. Na verdade, eu vou contar um problema que aconteceu comigo pós-cirúrgico, que é legal eu estar dividindo aqui com vocês, porque pode acontecer com mais pessoas, né? Com outras pessoas pode acontecer o mesmo problema e é legal a gente saber sobre isso, porque é um problema que na verdade eu não conhecia. O que eu tive, eu não sabia que existia assim, isso assim, né? Não tinha conhecimento disso, que é a hiponatremia. Eu não conhecia muito disso, então eu tive que pesquisar um pouco para saber o que é que tinha acontecido comigo, o que é que estava acontecendo e por que aconteceu isso. Tem algumas perguntas sem respostas ainda no meu caso, mas eu vou contar pra vocês assim certinho como que começou, né? Quando eu cheguei da cirurgia, da casa da minha mãe, assim, no carro eu já tava começando a me sentir um pouco enjoada. E esse enjoo, assim, ele foi aumentando, mas normal, todo mundo falava pra mim, é normal ficar enjoada depois da cirurgia, é normal vomitar, é normal. Então eu ia por esse normal, né? Se todo mundo falava que era normal, então eu pensava, não, é normal, né? A fraqueza, o enjoo e a náusea e daí eu comecei a vomitar no mesmo dia. E aí no segundo dia também vomitando, só vômito sem diarreia, só o vômito, o enjoo, a náusea e a fraqueza. Porque eu tava me sentindo muito fraca. Eu pensava, nossa, será que essa fraqueza é normal? Porque era uma fraqueza muito grande, era algo assim que era difícil, assim, pra levantar o braço, pra levantar da cama, às vezes. E um mal-estar, assim, no intestino, assim, né, no estômago, assim. Aí eu ficava nauseada, daí arrotando e ficava com aquela agonia, assim. E foi passando os dias e parece que cada dia dava uma pioradinha, em vez de melhorar, né? Mas todo mundo falava pra mim, as pessoas que eu perguntava, falavam assim, não, é normal, eu também tive isso. Algumas pessoas que fizeram cirurgia falaram, eu também fiquei assim, eu também fiquei assim, isso começa a melhorar lá pelo 5º dia, né, é normal. Então eu fui indo por esse normal, assim, desse mal-estar depois da cirurgia. O mal-estar era um incômodo maior pra mim do que a dor. A dor eu praticamente não tava sentindo muito, assim, eu tava controlando com os remédios, tava tomando remédio certinho, né, anti-inflamatório e remédio pra dor. E eu tinha momentos que eu sentia dor, mas não era algo que tava constante, assim. O que era constante pra mim era o mal-estar que eu tinha e que tava, assim, sendo progressivo, né? Cada dia eu me sentia um pouquinho pior. Aí lá pelo 5º dia eu tive um pouquinho de diarreia, não foi muito, assim, foi um pouquinho, mas era o vômito mesmo e parecia que a quantidade de vezes que eu vomitava começou a ficar maior. Nos primeiros dias, assim, eu vomitava uma vez por dia, até que não era tanto, né? No 4º, 5º dia ainda era uma vez por dia e daí no 5º dia eu comecei a ter um pouquinho de diarreia. E o problema maior era a fraqueza e eu tava sentindo um pouco... A minha cabeça parece que ficava muito zonza, assim, eu tava voada, cansada, com preguiça de pensar, sabe? Quando tu tem preguiça de pensar, que tu não consegue parar pra pensar nas coisas, tu tava com preguiça, parecia que era preguiça de pensar, mas era um cansaço mental, assim. Eu não conseguia nem falar, assim, eu economizava palavras, então eu não falava, simplesmente, tipo... Não tinha vontade de falar, não tinha vontade de pensar, não tinha vontade de nada. À noite ali que eu tive um pouquinho de diarreia e que depois eu tive vômito, nesta noite começou a piorar os meus vômitos. Eu comecei a vomitar
mais vezes, e chegou a noite e eu comecei a vomitar, me dava um mal-estar, parecia que eu era obrigada a vomitar pra melhorar. Eu comecei a vomitar e não tinha mais nada pra sair, porque eu praticamente não tava conseguindo comer, porque eu não sentia fome nenhuma. Todos esses dias, desde que eu cheguei da cirurgia, eu olhava pra comida, sentia o cheiro da comida, me dava um embrulho no estômago, não tinha fome. Eu comia porque eu era obrigada, assim, a comer pra poder ficar um pouco melhor. Mas eu não tinha fome nenhuma. E eu tava comendo bem pouquinho. Eu comia, gente, deu assim, dá pra colocar num pratinho a quantidade que eu comi nesses 5 dias, que foi quando eu fiquei o pior mesmo, né? Eu comia assim, umas 2 bolachinhas, aí ela comia umas batatinhas, mas tudo assim, muito pouquinho, eu não conseguia comer muito. Eu olhava pro prato de comida, assim, eu dava uma garfadinha, 2 garfadinhas e parecia que eu já tava super satisfeita, parecia que o meu estômago já tava assim e eu já não conseguia mais comer. E daí, daquilo me fazia mal, aquilo que eu comia, tudo que eu comia me fazia mal. Qualquer coisinha que eu comia parece que ficava ali no meu estômago e o intestino não digeria, né? Parecia que tava parado ali o intestino, não digeria. Parava no estômago, não digeria e eu ficava com aquilo passando mal até conseguir botar pra fora. Então acho que por isso que eu vomitei pouco também, porque eu também comia pouco. Então eu vomitava aquilo que eu comia, no caso, batia no estômago, daqui a pouco voltava. Era assim. Então assim, como daí eu não comia muito também, então não vomitava tanto, né? Eu tava tomando bastante água, tava tomando muita água por dia, tava tomando mais de 2 litros de água. E água eu não parei de tomar, assim, em nenhum momento, assim, me dava muita sede, então eu tava sempre tomando água. Aí nesse momento, assim, que eu comecei a ter um pouco de piora, que foi na madrugada do 5º pro 6º dia, eu não tinha o que vomitar e eu ficava fazendo ânsia de vômito. E fiquei praticamente a noite inteira nauseada, enjoada, fraca e fazendo ânsia de vômito. Só que na minha cabeça eu pensava, ah, não, é normal, porque muitas pessoas me falaram que era normal. Então eu pensava, não, é normal, vai passar, é normal. Eu ficava pensando, não, vai melhorar. E eu ficava esperando melhorar, ficava esperando uma melhora. Aí era umas 5, 6 horas da manhã, mais ou menos, era umas 6 horas da manhã. Parecia que eu ouvi uma voz assim na minha cabeça, vai pro hospital. Parecia que falou assim, não, vai pro hospital. E aí eu ficava lutando contra aquilo, sabe? Parecia que era meu racional e acho que era um anjo falando ali, vai pro hospital, vai pro hospital. E eu fiquei lutando, eu falei, não, eu vou melhorar, é só um mal-estar, daqui a pouco eu melhoro. Vai pro hospital. Não, eu vou melhorar. Vai pro hospital agora. Daí eu falei, não, então eu vou. Pensei, né, eu acho que um anjo me mandando ir pro hospital. Falei pro Dan, falei, amor, eu preciso ir no hospital. Ah, tava todo mundo querendo me levar pro hospital já vai fazer alguns dias. A minha mãe queria me levar pro hospital quando eu tava lá na casa dela. Ela dizia que não era normal. Eu escutava de algumas pessoas que era normal, então eu acreditava naquelas pessoas que falavam que era normal, entendeu? E eu não queria. A minha mãe falava que não era normal. A mãe falou assim, não é normal, tem que ir pro hospital. Ah, não, isso não é normal. Ah, capaz, tá 5 dias vomitando, eu vou te levar no hospital. E eu não queria ir. Aí o Dan também queria me levar pro hospital e eu não quis ir. Então, assim, eles já estavam vendo que eu não tava legal e eles queriam me levar no hospital, mas era eu que tava sendo teimosa, que achava que era normal, ficava querendo acreditar que era normal e queria ficar em casa esperando melhorar, porque pra mim, eu vou lá no hospital fazer o quê? Vou tomar soro e eles vão me mandar pra casa, então eu tomo água em casa. Mas aí aquela madrugada a voz ficou falando, né, vai pro hospital, e eu ainda fiquei tentando teimar, disse, não vou pro hospital. Aí eu pensei, não, vou acreditar na voz, então eu levantei e falei, amor, vou pro hospital. Daí ele falou, e agora? Naquela hora eu falei, não, agora. Daí eu não sabia por que tinha que ser aquela hora, mas eu sabia que tinha que ser. Daí a gente troquei de roupa rapidinho, a gente veio, eu consegui entrar no carro, né, consegui, mas tava bem mal, assim, tava muito nauseada, muito enjoada, fraca. Daí eu sentei no carro, no caminho comecei a piorar. Comecei a ficar mais fraca ainda, Sabe quando a pressão vai baixando? E a minha mão, parecia que eu não sentia mais, assim, os meus dedos.
Eu não sentia a ponta dos meus dedos, eu não sentia mais. Assim, eu pensei, meu, será que é sistema nervoso? Na hora eu pensava, não, é sistema nervoso, é porque eu tô indo pro hospital e eu tô nervosa, eu pensando, né? Tava muito, muito ruim. Na hora que eu cheguei lá no hospital, tava assim, a fraqueza era muito. Eu quase não conseguia mais parar em pé. E mais a náusea, e a minha mão eu não tava mais sentindo, assim, os dedos, tava tudo dormente. Aí cheguei no hospital, tá, ainda tava andando, né? Cheguei no hospital, tava andando, daí na sala de espera lá, tava ruim também, tava fraca. Quando eu entrei pra tomar a medicação, eu comecei a sentir falta de ar. E eu puxava o ar, parecia que não vinha, e eu comecei a fazer muito esforço respiratório. Eu tava fazendo muito esforço para respirar, assim, e, gente, era uma coisa, assim, uma agonia. Comecei a sentir uma agonia aqui, uma agonia, e eu puxava o ar e o ar não vinha, e uma agonia, assim, vontade até de rasgar, assim, rasgar a roupa, rasgar tudo, assim, de tanta agonia que eu tava sentindo. E a medicação, parece que quando ela colocou, daí ela colocou a medicação começou a correr. Quando a medicação começou a correr, parece que não tava fazendo efeito na hora, assim. Aí eu comecei a melhorar no finalzinho de todas as medicações, porque eu cheguei lá, o médico me passou um monte de medicação, um monte de remédio, soro, não sei mais o que lá, e hidratação, um monte de coisa, assim, tinha 4 coisas, assim, pra eu tomar, 4 coisas, primeiras 4 coisas e depois o soro. Então eu fui tomando, né, as coisas todas. Quando chegou na metade do soro, eu comecei a sentir um alívio, assim, respiratório, assim, que eu comecei a respirar um pouco melhor, um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, mas ainda continuava fraca, a fraqueza ainda continuava ali, mas consegui pelo menos respirar um pouco melhor. O resultado do exame saiu, o médico não tinha esperado acabar o soro, nem tinha esperado acabar o soro, ele já me chamou pra voltar pra sala. Tá, daí eu cheguei na sala do médico, e daí eu falei, senhor, doutor, né, o que é que eu tenho? Aí ele falou, tu tá com o sódio muito baixo, teus exames, né, aqui deram umas alteraçõezinhas, tá bom que o teu rim tá funcionando, algumas coisas dos exames estão boas, mas teu exame deu uma alteração aqui, o teu sódio tá muito baixo e o leucograma também tava bem baixo. O leucograma, o mínimo era 40 mil, o meu tava 10 mil. E o sódio, o mínimo era 135, eu tava 122. Aí ele falou assim, mas o que me preocupa mais é o sódio, que é perigoso, não pode baixar. Daí ele bem assim, eu posso te liberar pra casa, mas tu tem que me prometer que em 24 horas tu vai voltar aqui pra repetir esse exame. Aí eu falei, não, eu prometo. Eu prometo, claro, eu queria ir pra casa, eu não queria ficar lá não. Aí ele me mandou pra casa. Daí eu vim pra casa, ele disse, tu não pode vomitar. Se em 24 horas tu voltar a vomitar, tu volta aqui. Se em 24 horas tu piorar, tu volta aqui também. Mas eu quero que tu volte em 24 horas pra repetir o exame do sódio. Aí eu vim pra casa e aí o que ele me receitou é tomar água de coco, Gatorade, gelatina, coisas que aumentassem o sódio, né? Coisinhas salgadas, comidinha salgada e refeições leves. Ele me passou uma dieta daí pra eu fazer, né? Ele me passou a medicação, que daí eu voltei pra casa tomando essa medicação. Eu não podia esquecer o horário do remédio pro vômito, porque eu não podia vomitar de jeito nenhum. Eu não podia vomitar, não podia mais perder nenhum líquido, nada, né? E eu precisava repor a minha flora intestinal e arrumar o meu organismo ali, né? Colocar tudo em ordem e começar, para poder começar a melhorar, senão eu não ia melhorar, eu ia só piorar. Aí eu vim pra casa, comecei a tomar toda a medicação que ele me mandou, né? Tava bem fraca ainda, mas comecei, daí sim, aí eu comecei a melhorar aos pouquinhos, né? Mas foi depois disso. Esse problema, a hipermetremia. Depois eu fui pesquisar porque eu fiquei curiosa, porque eu não conhecia sobre isso, né? Eu não sabia muito, eu sabia que a pessoa quando ela fica desidratada, ela fica ruim, ela pode, né? Tudo, vômito, diarreia, perigoso. Mas existe uma hipermetremia que é pós-cirúrgica, que é uma complicação da cirurgia que pode ocorrer, que o sódio baixa também. Então, assim,
O que eu tive, eu não sei se foi uma gastroenterite, mas ele tratou com antibiótico, ele me deu um antibiótico também. Foi decorrência nessa hipermetremia. Em decorrência, talvez, da gastroenterite, que eu possa ter tido ou não, ou da cirurgia. Então, existem essas duas hipóteses, né? Pode ser a cirurgia ou pode ser uma gastroenterite que eu peguei. Então, não dá pra saber o que causou a hipermetremia, mas a hipermetremia é o baixo sódio no organismo. O nosso sódio, ele tem que estar sempre acima de 135. Quando ele começa a baixar de 135, eu vou falar para vocês aqui o que eu pesquisei, que são os sintomas que podem ocorrer. Os sintomas sistêmicos, né? É fraqueza, que era o que eu tava tendo, adinamia, que eu não sei o que é, anorexia, que é o que eu tava tendo também, que eu não tava com vontade de comer, né? Fadiga, vômitos, mal-estar. Em geral, começam a ocorrer quando a natremia cai para níveis de 125 a 130. A minha tava 122, né? Então, quando baixa ali de 130 a 135, aí começam a ocorrer os sintomas. De 130 a 135 não tem sintomas, ela começa a ocorrer quando baixa de 130, os sintomas do sódio baixo no organismo. Aí quando ela diminui de 125, as manifestações neurológicas, elas costumam ser progressivas e dependem do valor do sódio sérico e da velocidade da instalação. Quando ela começa a instalar muito rápido, né? Quando ela começa a diminuir, se ela começa a diminuir muito rápido, aí pode ter sintomas neurológicos. E eles incluem a sonolência, a confusão mental, convulsões e coma. Pode ocorrer, inclusive, parada respiratória. Então é uma complicação bem séria de gastroenterites, de diarreias, de cirurgias. Gente, existem algumas coisas que podem levar a essa manifestação. E ela é bem séria, é bem perigosa, precisa ser tratada na hora. Graças a Deus que o meu anjo falou, vai agora. Se eu demorasse mais algumas horas, quando eu cheguei lá e estava tomando medicação, eu já estava com dificuldade para respirar. E eu estava piorando muito rápido. Se eu demorasse provavelmente mais algumas horas, provavelmente eu teria tido um coma, uma parada respiratória, poderia ter tido qualquer coisa desse tipo e agora eu poderia estar numa situação bem complicada, né? Ou talvez nem tá mais. Então assim, gente, atenção com vômito, diarreia, desidratação. Tudo que vocês tiverem aí, passou de 3 dias, não é normal, vai pro hospital. Essa pessoa, ela não repõe os sais, ela só perde. Ela pode entrar em coma, pode ter parada respiratória, ela pode morrer. É algo muito sério, é algo muito grave. Então, assim, tem que prestar atenção mesmo. Eu não prestei atenção nisso, eu nem sabia, não sabia sobre esse problema, sobre essa condição. Talvez se eu soubesse, eu teria ficado mais esperto, teria ido pro hospital. Nos primeiros sintomas, né, passou ali de 3 dias de vômito, eu já tinha ido para o hospital, já teria sido tratada, né, mais rápido e não teria quase morrido, porque eu realmente quase morri, cheguei bem perto, assim, da morte. Então foi algo bem sério aí que aconteceu comigo e que eu tô compartilhando aqui com vocês. Tá, gente? Pra vocês prestarem atenção aí, não serem bobinhas igual eu de achar que vai melhorar, mas na verdade... Isso, assim, às vezes acontece, melhora, mas às vezes não. Então é bom sempre procurar um médico, procurar um hospital. Tá, gente? Não espera morrer em casa, não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou terminar aqui, que eu tô com uma dorzinha já. Ficar sentada aqui, não tá legal essa posição. Mas até amanhã, acho que amanhã eu já vou conseguir gravar vídeo normal. Daí lá no vlog da Si, tá? Vou conseguir gravar mais vídeos lá, que eu já tô começando a me sentir melhorzinha. Hoje é o dia melhor que eu tô sentindo. Graças a Deus, achei que esse dia nunca ia chegar.